Oi, Arthur, boa tarde. Boa tarde, quem está entrando, Giovana. Bom, pessoal, 15 horas, né? Então vamos começar. Nós vamos falar sobre redação, tá? O meu ensino é uma redação mais voltada para o Enem, como eu falei já na apresentação da minha matéria. Então, vocês vão printando conforme orientações aí minhas, né? Vocês vão printando. Só um minutinho, deixa eu achar. Vocês vão printando para depois do intervalo, com a progressão da aula, aí eu vou colocar os slides para vocês terem os slides na totalidade, tá? Mas por enquanto vocês vão printando. Então vamos lá. Todo mundo está visualizando o slide? Sim. Sim. Tá ótimo. Então, a gente vai falar de redação, tá? A redação é o ato de escrever alguma coisa, né? Você vai redigir, você vai escrever. É conhecida também como dissertação escolar, certo? Porque dissertar é escrever sobre alguma coisa. Qual é o objetivo? O objetivo de uma dissertação é você apresentar sua hipótese, tá? A sua hipótese também de convencer lá com a proposta de intervenção, com a sua conclusão, convencer o leitor. Ela tem três partes principais ali: a tese, os argumentos e a conclusão. A tese é a hipótese que vocês têm sobre determinado assunto, tá? Então, você lê os textos motivadores, você vê o tema da redação do Enem e você percebe ali a hipótese do problema que está sendo levantado, tá? Como é que você vai defender essa sua tese, tá? Como é que você vai dar progressão a essa hipótese? Você vai argumentar, certo? Você vai usar os parágrafos seguintes após a introdução, onde é apresentada a tese, e vai começar a justificar sua hipótese. É bem uma coisa científica, né? Um trabalho científico. Que vocês devem já estar vendo em TCC, a estrutura, né? Objetivo, justificativa, metodologia, enfim. Algumas coisas a gente utiliza aqui. Essa maneira, essa escrita, que tem a tese lá na introdução, na sequência vem os argumentos, e depois disso a conclusão, é um tipo de escrita que vem lá de Aristóteles, é uma coisa muito antiga, ninguém está inventando agora, tá? É um procedimento antigo. Então, olha aí, a tese eu já falei, né? É a sua opinião, sua hipótese, e os argumentos você vai utilizar para convencer alguém. Aí eu queria que vocês observassem essas imagens aqui,
tá? E vamos nos envolver nessa situação. A escola vai realizar uma excursão lá para o sítio histórico de Olinda, né? E os seus pais não querem deixar vocês ir, porque é lá em Pernambuco, é muito longe. Então, assim, o que você faria para convencer os seus pais? Alguém tem uma sugestão de convencimento aí? O que seria dito? Uma frase de convencimento? Vamos, pessoal. Gente, vocês estão aí? Argumentação, professora. Argumentar com eles. Mas o que você ia... Qual seria seu argumento? Falar que pode ser uma experiência nova, pode ser legal, sei lá. Você acha que seus pais iam deixar você ir com esse argumento? Falando que é uma experiência nova, que ia ser legal? Olha que é Eu relacionado... acho que sim, eu acho que sim. Tentando insistir. Porque com a minha mãe, na verdade, não funciona muito o argumento, não. Se ela falou que não, aí é um pouco difícil mudar. Então, cuidado que pode ser o seu leitor, olha lá, o seu leitor de redação. Difícil de convencer, ó. Estão vendo? Tem o leitor por trás de tudo isso. Tem o pai e a mãe ali, querendo ou não que vocês deem um pulinho lá em Olinda, que é tão longe. Então, olha só. Aqui eu tenho de A até H argumentos, tá? Quais desses argumentos vocês utilizariam para convencer os pais? Argumento F. F. F também. F, porque tem a segurança, né? Os professores estarão presentes, vai ser um evento seguro. Mais algum? Não. Então, o primeiro, gente, ela ia haverá falar um trabalho que para nota. Haverá trabalho para nota, um bom argumento também. Vocês estão percebendo que, dependendo do tipo do texto de vocês, sendo ele oral ou escrito, vocês têm que ter argumentos fortes. Por exemplo, esse aqui, ó, vai ser a maior festa no ônibus. Para quem você falaria isso? Para um amigo. Para um amigo da sala, principalmente, né, que não queria ir, para você convencer o amigo a participar dessa excursão. Então, nós temos leitores do nosso texto, tá? Do Enem ou de qualquer vestibular. Temos leitores ali por trás da correção, certo? Então, vocês têm que saber muito bem o que utilizar. O argumento ele tem que ser um argumento universal, que vá convencer a pessoa que está lá corrigindo sua redação, tá? Porque essa pessoa, ela pode ter um conhecimento prévio, uma bagagem muito grande, certo? E ela pode ter também algum trauma, vamos supor, algum trauma na vida que reflete nesse conhecimento prévio. Então, tem tudo isso daí. Quem é o leitor do meu texto, né? Então, aqui, olha, o que funcionaria melhor, os que funcionariam melhor, tá? Para os responsáveis são estes. Haverá um trabalho para nota, vamos conhecer um pouco da história do estado de Pernambuco, estaremos acompanhados por 10 professores, vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca, tá? Esse aqui vocês usariam para os pais. E esses aqui para convencer o colega. Todos os meus amigos vão, vai ser divertido, vai ser a maior festa no ônibus, no Alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Então, a gente separa aqui, ó. A tese, que ela está mais formal,
quero ir a Olinda, eu vou usar com os responsáveis, tá? A tese é essa. Quem está ouvindo são os responsáveis. E os argumentos são esses que eu já falei anteriormente. Agora, a tese, que é mais informal, que você vai falar com os amigos, seu interlocutor vai ser o amigo. São esses outros argumentos, tá? Então, para cada público, é uma maneira de se escrever o argumento. Então, aqui, gente, o leitor, tá, do seu texto é um leitor universal. Ele traz bagagens. Então, se é um linguista que vai corrigir sua redação do Enem, ele tem uma bagagem diferente de um professor de letras, diferente de um doutor em letras. Todo mundo tem sua bagagem diferente. De repente, esse linguista gosta de política e o professor de letras não gosta. Então, quando ele vai corrigir sua redação, ele não vai puxar tanto. Se você escrever para a parte da política, ele não vai puxar tanto, ele não vai entender a sua redação como uma redação muito boa por conta dos argumentos que você selecionou para tratar desse assunto, tá? Então, o leitor é universal. O interlocutor, o leitor. Agora nós vamos falar, então eu só dei essa pincelada, tá? Para vocês começarem a se movimentar quanto à importância da escolha de argumentos, tá? A proposta de intervenção é muito importante, mas se você não fizer cada parágrafo de forma adequada, você vai se embolar lá na conclusão. Então, se você fizer da maneira que eu vou orientar hoje, você vai conseguir uma boa nota no Enem ou em qualquer vestibular, tá? E vocês ainda têm, ou vocês tiveram ano passado, o professor Juarez ali, que já ensinou um monte de coisas para vocês. Eu vou falar de 4 tipos de argumentos, tá? Então, assim, você produziu a introdução, lá você citou sua tese, você vai citar os seus argumentos, tá? Mas antes de fazer isso, lá no seu rascunho, você já tem que ter pré-estabelecido como é que você vai escrever esses argumentos. De que forma você vai convencer o leitor de que você entende do que você está falando. Como é que você vai justificar a sua tese, tá? Então, o primeiro é por citação. Vocês devem trabalhar muito citação em TCC, né? E já devem ter trabalhado também em aplicativos informatizados. Lá no começo do ano, a Cíntia ensinava, eu acho que o Leandro, não sei se vocês estiveram com o Leandro a aula, mas enfim, esse argumento por citação, ele é conhecido como de autoridade. Então, o que acontece quando você usa esse argumento? Você vai colocar ali sempre a palavra de alguém que é reconhecido pela sociedade, tá? Um cientista, um filósofo, entenderam? Não pode colocar a opinião do político do bairro, não. Vocês têm que colocar de alguém que é reconhecido pela sociedade, tá? Então, a primeira tese é: a leitura é extremamente importante. Bom, eu li os textos motivadores, eu tirei, né, a tese de que a leitura é extremamente importante. Coloquei lá a hipótese, né, a minha opinião, e eu tenho que defender no parágrafo de argumentação, certo? Então, como eu faria isso? Eu introduziria meu texto, é o que está em vermelho. No meio
Gente, aqui eu estou dando um modelo, mas vocês podem fazer no começo da frase, não tem problema. Só para vocês localizarem como é feito esse argumento de citação ou autoridade, tá? Então, ali, o autor desse parágrafo, eu vou pegar só uma água, peraí. O autor desse parágrafo, ele começa assim: a leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Tá? O que ele usa aqui, que está em preto e sublinhado? Ele já vai lançar o seu argumento de autoridade ou citação. Em reportagem recente, aqui está em negrito, porque você vai colocar o nome, ele colocaria o nome de uma revista conceituada. Então, vamos lá. Em reportagem recente, a revista Veja publicou uma matéria e atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Então, ele está colocando aqui o que foi falado na revista Veja, que eu coloquei como exemplo, para enriquecer o parágrafo de argumento dele, para enriquecer a argumentação, tá? Então, ele abriu mão, ele lançou mão disso. Aí ele continua o parágrafo. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre acontecimentos. Ter opinião é cidadania, essa parte pode ser a grande transformação do Brasil. Perceberam, gente? Ó, se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando, tá? Porque aqui eu não enxergo a plataforma, tá? Não aparece a mãozinha, não enxergo o chat. Então, aqui vocês poderiam usar também. Platão dizia isso sobre a leitura. Vocês podem pegar alguma coisa, alguma referência lá do texto motivador. Pode. Ninguém perguntou, mas eu já estou adiantando. Só que quando você pega, cuidado com a quantidade de informação que você vai trazer. De repente, a quantidade que você pega vai ser uma quantidade maior do que a sua parte da escrita. Então, você tem que ter a parte aqui também, para mostrar que você tem o domínio da escrita, que você sabe encaixar uma citação. Evitem fazer aquela citação, sabe, entre aspas, que vocês reproduzem da maneira que foi citado. Por que você deve evitar esse tipo de citação? Você, de repente, vai transcrever e você coloca alguma palavra errada. Aí, o leitor, que é estudado, ele é bem preparado, ele vai entender que você citou de qualquer jeito. Entenderam, gente? Alguém tem dúvida desse argumento? Não, Não. deu para entender. Não. Tá. Então, vamos para o próximo argumento. Argumento por dados concretos. Então, gente, o que vocês vão associar? Ó, esse primeiro argumento que eu falei para vocês. Argumento de autoridade é igual citação, tá? Pronto. Relacionem as palavras. Argumento por dados concretos. Coloquem aí dados concretos. Exemplo, estatística, tá? Então, lá no texto motivador, eles apresentaram alguns dados que você fala, nossa, eu vou aproveitar esse dado e vou fazer um argumento por dados concretos. Então, o que você faz? Você você começa seu texto e insere aqueles dados aí e depois você complementa o parágrafo. Percebam até que esse daqui parece que ele está com mais parte do texto motivador do que a autoria própria,
tá? Tomem cuidado com isso. Então, está em vermelho o que é de autoria de quem está escrevendo. Em uma pesquisa recente sobre dados de leitura, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com o livro. Os argentinos ficaram em 18º, tá? Então, eu peguei lá do texto motivador, ou eu sei alguma estatística de cor, vou usar na minha argumentação, porque mostra que eu tenho conhecimento, inclusive um conhecimento agregado aí de outras matérias. Espera aí. Vocês têm dúvida desse argumento, gente, de dados concretos? Não, Pro. É um argumento bem fácil de fazer, tá? Eu não recomendo tanto, porque às vezes você vai pegar do texto motivador a informação e faz isso. Você pega muita referência e acaba escrevendo pouco no seu parágrafo de argumentação. Esse argumento aqui é o que eu acho bem legal de se usar, tá? É o de exemplificação. Então, aqui, a gente tem que saber a diferença do que é verdadeiro e do que é verossímil, tá? Então, o que é verdadeiro é um fato. O que é verossímil é algo que pode acontecer, é um exemplo que pode acontecer, tá? Então, você tem que perceber aí qual que você vai usar. Pode ser usado das duas formas. Aqui, a tese. O Brasil começa a dar mais importância à leitura. Tá. Então, como é que eu vou defender isso? Olha só. Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Então, eu não estou exemplificando? Estou. É verídico? Eu vi esse jovem? Não precisa ser verídico, mas ele é verossímil, é possível de acontecer. Então, eu uso esse exemplo. Posso colocar exemplos verdadeiros, tá? Deve colocar. Então, eu continuo, aí o autor continua, essa é uma imagem cada vez mais frequente que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. Vocês perceberam, acharam esse daqui mais fácil também ou não? Sim, Pro. E eu acho mais idôneo, sei lá, eu gosto muito desse argumento. Eu uso bastante. O último argumento, que é o mais difícil, tá? Porém, não é impossível, é o de causa e consequência. Então, vocês aprenderam já, não sei se lembram, aquelas orações que vocês produziam, ou que o professor dava, que tinha a causa e depois a consequência, na sequência delas. Então, vocês têm que praticar isso agora, saber usar uma construção dessa forma. Então, olha só, a tese, o hábito da leitura traz benefícios incríveis. Então, o autor começa o parágrafo. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados, tá? Agora ele vai lançar o período que tem a causa e a consequência. Olha só. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito de leitura incentivado durante toda a vida escolar desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento em nível alto. Analisando essa frase, diz que, por causa ou pelo motivo das crianças terem o hábito de leitura incentivado durante toda a vida escolar, eles vão ter como consequência o desenvolvimento do seu senso crítico e vão manter o rendimento em um nível alto. Perceberam? Eu produzi uma frase de causa, toda a causa tem que ter uma consequência, e na sequência eu coloco o período, eu complemento o período de uma forma harmônica, colocando a consequência. Então, a causa está ali, a consequência também, no mesmo período. Aí, para finalizar o parágrafo, o analfabetismo, um dos grandes
obstáculos à educação no Brasil está sendo combatido com a educação de jovens e adultos, mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. Está até levantando uma outra ideia aí, dentro desse parágrafo de argumentação. Entenderam, gente? Esse? Sim. Mas mesmo se vocês não tenham entendido, se é difícil, vocês vão trabalhar ainda hoje, vocês vão... eu vou falar mais um exemplo, tá? Então, na introdução, gente, da sua redação, eu coloquei as partes que eu acho importantes aqui, tá? A introdução é assim. É a partir dela, tá? Haja vista que o Enem não cobra um título, né? Só se for desse ano que ele vai colocar um título lá, obrigatório, mas não é obrigatório. Ele conta como linha, vocês bem sabem. O que você tem que fazer nesta introdução? Você tem que convencer o leitor, né, o corretor do Enem ou o corretor dos vestibulares, que ele vai encontrar um texto super elaborado, bem elaborado. Então, aqui, o que vocês têm que fazer, gente, é receita de bolo. Ah, professora, eu não faço assim. Se você já tem uma maneira de fazer e tem dado certo, mantenha, tá? Aqui é uma sugestão para quem se enrola ainda ou quer melhorar a introdução, tá? A Débora Aladim, ela fala muito sobre introdução. Quem acompanha acompanha no YouTube, tá? Ela dá boas sugestões também de introdução. Mas o que você tem que fazer, então? Você tem que citar, tá? Citar. O que é citar? É escrever ou falar de forma sucinta, tá? Citar nessa ordem que eu estou falando. A tese. Você pode introduzir a frase com alguma outra coisa, não tem problema. Vocês verão até adiante como se faz isso. Você vai introduzir a sua tese, vai colocar lá. Então, de forma sucinta. Na sequência, colocou a tese, você vai colocar seus argumentos, tá? Lembrando, gente, para cada argumento criado, você vai ter que fazer uma proposta de intervenção. Argumento, proposta de intervenção, argumento, proposta de intervenção, argumento, proposta de intervenção. Ou argumentar de forma que todos os seus argumentos conversem entre si, para você fazer uma proposta ou duas apenas, tá? Então, assim, se você não tem muita segurança, coloque 2 argumentos, e lá no final você amarra esses 2 argumentos e faz uma proposta só, tá? É melhor do que você lançar argumento na introdução e não desenvolver esse argumento e nem concluir lá na proposta de intervenção, tá? Então, você vai fazer isso. Se você conseguir, isso não é obrigatório, é uma sugestão. Você pode também incluir a proposta de intervenção ali, citada só, tá? Na introdução. Mas não é obrigatório, se você não quer arriscar para não estragar a redação, melhor não fazer. Aí, a gente passa para a conclusão. Então, por que eu coloquei introdução e conclusão? Porque eu já falei do desenvolvimento, quando eu falo dos argumentos, tá? Então, a conclusão, na conclusão, ou melhor, a conclusão mesmo, é um parágrafo que todo mundo sabe, Aristóteles já fez, já vem desde lá. É um parágrafo para você colocar o que você concluiu, já se sabe. Então, não comecem a conclusão com conclui-se que, para concluir, concluindo, esqueçam esse verbo. Ele já está embutido, ele já está na semântica da composição da redação, tá? Então, você vai usar somente a finalidade aí do verbo concluir. A definição está aqui para apoiá-los em como usar, tá? Como fazer a conclusão. Então, o objetivo é finalizar, terminar, por fim,
inferir, tirar conclusões a partir de fatos. Então, eu lancei os argumentos, eu vou tirar a conclusão, eu vou, no caso, intervir com os argumentos que eu lancei acima, tá? Outra coisa que eu não falei no começo da redação, não escrevam em primeira pessoa. Não é errado, mas você pode não conseguir fazer um texto impessoal, tá? Porque aí você vai estar colocando mais a sua opinião. A primeira pessoa a gente costuma colocar igual no artigo de opinião. A gente põe a opinião da gente, tá? E na redação, modelo Enem, modelo vestibular, não. Você vai pôr a sua hipótese, tá? Sua hipótese. Em cima de argumentos. Os argumentos que vão provar a sua hipótese. Argumentos, então, são fatos, né? De outras pessoas. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Isso aqui eu já acabei falando, tá? Você vai apresentar a tese. Ah, não. Lá quando você vai fazer a conclusão, o que você faz? Você traga o seu... Eu não sei o que eu fiz esse slide aqui que fugiu. Peraí. Ficou do mesmo jeito. Eu devo ter feito alguma caca. Então, você vai trazer a sua tese novamente, tá? Vai colocar lá na conclusão. Vai trazer seus argumentos, não precisa usar as mesmas palavras que você usou em cada parágrafo, não. Você pode escrever de uma outra forma, mas com o mesmo sentido. Não vai mudar o sentido dos seus argumentos quando você for concluir. Então, aqui o que eu disse a vocês, ó, a tese ela vai gerar argumentos que vão gerar uma conclusão, tá? Bom, aí, até aqui vocês vão printar, porque vocês vão usar esse texto para fazer uma atividade no caderno até a hora do intervalo, vai dar tempo, tá? Até a hora do intervalo, e para a gente falar na sequência. Quando voltarmos do intervalo, a gente já vai falar sobre isso, tá? Gente, hoje a aula fica um pouco... Hoje não, né? Ela fica um pouco pesada porque eu tenho que falar muito a respeito do que vocês têm que aprender. Mas depois, semana que vem, por exemplo, é só semana de produção de texto. E só tira dúvidas, então fica mais sossegada, tá? Então, o que vocês vão fazer agora no caderno? Vocês vão analisar esse texto. Diante de tudo que eu falei e o que vocês printaram, vocês vão observar. Se o parágrafo de introdução está ok, se apresenta a tese, qual é a tese, se apresenta os argumentos, onde começa o argumento, onde termina o argumento. Ah, eu descobri o segundo argumento. Onde começa esse segundo argumento, onde termina? Ah, descobri o terceiro. Puxa, vou colocar aí. Eu já vou de antemão avisar que essa redação ela não tem a proposta de intervenção aqui na introdução, tá? Eu não posso dizer mais coisas sobre a proposta de intervenção, porque senão vocês vão ver a redação com os meus olhos e não com o de vocês. Quero que vocês percebam da maneira com os olhos de vocês. Aí vocês vão para o segundo parágrafo, de acordo com o que eu ensinei. No segundo parágrafo já tem que ter o argumento, o primeiro argumento citado na introdução. No próximo parágrafo, o outro argumento e assim por diante. Quando vocês chegarem na conclusão, vocês vão observar se a pessoa trouxe a tese, aonde que está lançada a tese, tá? E se ela comentou sobre os argumentos de uma outra forma, por exemplo, e principalmente se tem uma proposta de intervenção ali. Cabe lembrar ou ensiná-los que tem uma diferença. Na solução, todo mundo fala, a proposta de redação do Enem, do Enem, ela pede uma solução para os problemas. Não é bem assim. Uma solução é algo muito vago.
tá? Muito vago, muito amplo. Eu estou falando de redação aqui, solução para redação. Já uma intervenção é tudo muito bem esmiuçado, muito bem detalhado. Então, quando vocês observarem esse parágrafo de conclusão, eu quero que vocês notem isso. Se tem uma solução ou uma proposta de intervenção, tá? Mãos à obra. Voltarei com vocês às 16h10, tá? Depois do intervalo, certo? Então, agora vocês vão fazer isso. Não é coisa muito grande, viu, gente? É para ter o olho, analisar e perceber os elementos que eu falei. Se vocês não conseguirem, também não vou matá-los por isso, tá? Ok, pessoal? Pro, Sim. é só então para ver se tem tese. Eu não falhou sua ligação, sua fala. Só para confirmar, é para a gente achar a tese, argumento e conclusão, né? Ó, lá no primeiro parágrafo, tese, se tem os argumentos, tá? Nos parágrafos seguintes, se foram desenvolvidos os argumentos, e uma outra coisa que vocês vão incluir ali. Vocês vão observar que tipo de argumento que foi usado, daqueles 4 que eu mostrei para vocês, que tipo de argumento que o autor usou. E quando vocês chegarem na conclusão, eu quero saber se tem os elementos que eu comentei até agora. Tá bom. Porque eu vou voltar nesse texto, tá certo? Eu vou deixar nossa reunião aqui, tá? Ok, Então, até pronto. mais, gente. 16h10 voltaremos.